Sejam bem-vindos ao espaço da Galeria de Literaturas Pratas para mais uma iniciativa desta casa. Eu vou dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vozela, Engenheiro da Madeira, para fazer a apresentação e apresentar as intervenientes desta noite. Espero que desfrutem. Obrigada. Muito boa noite a todos. Vou ser muito breve, não podia deixar de cumprimentar todos os presentes. Cumprimentar em primeiro lugar a Sra. Professora Maria da Luz, o Vasco Coutinho, voselense de Gema, a Sofia Martins, neta do professor Manuel Martins da Costa, e também a sua sobrinha, a Cesalpina Sobral. Uma palavra também cumprimento institucional ao Sr. Vice-Presidente da Câmara, à Sra. Vereadora, a doutora Carla Maia, que gera e coordena este espaço, ao Zé Pinho, o nosso parceiro da Leira de Vagar, que tem construído este espaço, este conteúdo e esta oportunidade de propiciarmos a apresentação de vários livros, vários monumentos culturais e, sobretudo, dar a conhecer aquilo que é o espólio, aquilo que é a leitura e cultivar aquilo que consideramos, efetivamente, o futuro. Também é por aqui que queremos dar a conhecer não só os municípios de Voselense, mas sobretudo aqui nos vizinhos. A obra foi escrita durante 10 anos, 10 longos anos, a depurar palavras, a destilar ideias. Ficou concluída em 2000. Infelizmente, a doença não lhe permitiu levá-la à estampa como ela deveria ter sido levada. Foi escrita durante 10 anos, mas foi imaginada, vivenciada durante uma vida inteira. Depois ficou na gaveta, havia um luto para fazer e só aqui há 2 anos atrás, quando me cruzei com a Carme Bica, ela me interrogou: teu pai não tinha escrito um livro? Escreveu. E não estás a pensar publicá-lo? Acho que sim, que chegou à altura. E de maneira que, desde essa conversa até hoje, foi o tempo de ir buscar, recuperar os ficheiros, fazer a edição, a revisão da obra, a sua impressão, e o dia que hoje aqui culmina, que é um dia, para mim, de uma enorme alegria. Pagano e Pícoro, por outro lado, manifesta o espírito franciscano na aceitação da fragilidade humana, não como um sentimento trágico e fatalista, mas como uma entrega amorosa ao nosso destino natural, recordando-nos a frase do Cântico das Criaturas, na qual São Francisco oferece louvores pela nossa irmã, a morte corporal, e a sua atitude final, nessa nobreza de espada embainhada em sinal de paz. Segundo as admiráveis palavras de Manuel Martins da Costa, anuncia uma era de comunhão para toda a humanidade, profeticamente descrita como um grande recreio em que não haverá tristeza ou sofrimento, porque ninguém estará sozinho. Chamo-me Cesalpina Sobral, professora de português e francês, sobrinha de Manuel Martins da Costa. Conheço o meu tio desde que nasci. Ensinou-me filosofia antes das aulas de filosofia. Fui com ele para as primeiras e únicas campanhas de alfabetização em 1974, em Cojó, Castordeira.
Foi uma experiência única em que mostrou o país real. Não era o país de Lisboa, não era o país de São Pedro Sula, da aldeia do Outeiro. Era um país remoto. Era um país em que eu aprendi coisas que me marcaram profundamente. Aprendi o que era o atavismo, que era uma palavra para mim dicionário, mas que não tinha a noção da realidade. Como é que ele fazia predominar a ignorância e a ignorância fazia as pessoas permanecerem numa escravidão em finais quase do século XX. Aprendi, por outro lado, o que é a solidariedade de uma comunidade muito pequena permitia fazer as pessoas sobreviver num meio extremamente hostil em que a agricultura mal era possível. Mais tarde, continuando essa experiência, acompanhei Manuel Martins da Costa no projeto PNA, Plano Nacional de Alfabetização, do qual foi coordenador nacional. Eu era técnica da Distrital Lisboa, ele era o meu coordenador. Foi uma experiência também única. Manuel Martins da Costa faleceu, foi duro. Manuel Martins da Costa ressuscitou hoje, publicamente, no lançamento do seu livro, tão esperado. Livro que ele ainda conheceu numa edição do meu marido, que fez um exemplar, como se costuma dizer, cartonado, penso que este é o termo, com capa também do meu marido, e que meu tio acariciou. Poucos meses antes de morrer, felizmente o meu tio pôde ter este livro na mão, ainda não revisto por mim, e foi, eu penso, das prendas que ele mais gostou na vida. Qual a sensação de antigo aluno dissertar sobre um livro do seu antigo professor? A primeira sensação, passados estes anos, é que ainda sou um aluno. É que não aprendi ainda tudo que o professor tinha para me ensinar, me ensinou, e que continuo de forma diária a pensar da maneira que ele me influenciou e nos valores que ele me atribuiu. Em relação ao Dr. Martins da Costa, além de mais, foi o professor, e em relação à obra em si, qual é a opinião que tens? Da obra do Martins da Costa, é uma obra é muito autobiográfica, dele com o mundo e com as leituras dele, desde os gregos aos alemães, aos que mais o influenciaram, a Shakespeare, ao poeta Hölderlin, que era um nómada, e tal como ele também foi um nómada, pelo menos um nómada em relação às pessoas e aos amores. E em relação à empresa Ler Devagar, neste investimento, na parte de, enfim, ter uma livraria no interior do país, é um ato quase que de aventura. A Ler Devagar foi construída e constituída com um propósito, de ser uma livraria de fundos, mas de ser sobretudo um espaço que desse lugar a todos os criadores, sobretudo aos desconhecidos, não menos importantes, mas sobretudo aos desconhecidos. Costumamos sempre dizer que todas as pessoas que queiram expor, dizer, ler, a Ler Devagar é um espaço que os acolhe. Temos conhecimento de ser muito ao gosto de Manuel Martins da Costa, de Fernando Lopes Graça.
que dormem nos covais. Acordai. Era a última, Foi um tipo de canção que nós temos mais, temos aí. Mas acho que é o momento exato. É verdade. E também pode ser muito rápido. O livro está disponível para aquisição a partir de agora, para os que estiverem interessados. Muito obrigada. E obrigada também.